Senhoras e senhores deputados, renovo cumprimentos e saudamos a FESAP, o Sr. Presidente José Abraão, Ricardo Freitas e Carlos Almeida, muito obrigada por estarem connosco hoje nesta 13ª Comissão, sob requerimento apresentado pelo PSD sobre a revisão de carreiras na administração pública e CIADAP. A nossa grelha de tempos é uma grelha simples, ao qual o grupo parlamentar que apresenta o requerimento terá 5 minutos, ao qual depois terão também 5 minutos para retribuir, como entender, até 5 minutos. E depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos, que o somatório depois será para a intervenção de Vossas Excelências. Está bem? Muito obrigado. Muito bem, e sem mais demoras, dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, do grupo parlamentar do PSD, grupo que apresentou o requerimento. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados e ilustres convidados. Eu vou só fazer um pequeno enquadramento do porquê que aqui estamos. Nós vamos ouvir, a requerimento de um grupo parlamentar que foi aprovado por unanimidade, vamos ouvir em breve a senhora Ministra da Presidência sobre algumas destas questões. E, portanto, na sequência dessa aprovação, o PSD acabou por propor, e isso também foi aceito por unanimidade por esta Comissão, que antes de ouvirmos a senhora Ministra, ouvíssemos algumas das organizações representativas dos trabalhadores sobre os mesmos temas. Não só para prepararmos a vinda da senhora Ministra, como também, enfim, para percebermos o que é que está a correr bem e menos bem nestes processos. Eu começava rapidamente no fundo, assim, há dois temas aqui em cima da mesa, não só na audição com a senhora Ministra, como hoje na vossa auscultação que estamos aqui a fazer. O primeiro tem a ver com o que é que se passa, se isto está a correr bem, mal, o que é que podia correr melhor, em matéria de revisão de carreiras especiais. Isto era uma das promessas feitas a quando do acordo que foi assinado pelo Governo e por alguns parceiros sociais. Havia enfim, ficou escrito, aliás, um conjunto de compromissos sobre essas revisões, com uma calendarização, e a pergunta, obviamente, façam-nos o ponto de situação, do ponto de vista da vossa estrutura sindical, façam-nos o ponto de situação sobre como é que isto está a correr. Estão a ser cumpridos os prazos inicialmente previstos? Está a correr melhor do que o previsto ou pior do que o previsto? E porquê? E o que é que se pode fazer para que isso melhore? O segundo tema é um tema mais, se calhar, não é que o primeiro seja pequeno, mas o primeiro é um tema também complexo, este segundo tema, mas sobre o qual acho que há mais unanimidade do que no primeiro, tem a ver com a avaliação dos trabalhadores da administração pública. Enfim, na sessão anterior, alguém disse aqui e eu concordo inteiramente com o que foi dito, que nós temos que olhar para a administração pública como algo que cria valor e não apenas como fonte de despesa. Eu acho que é esta alteração que falta fazer muitas vezes para nós entendermos o que é que podia estar a ser mais bem feito do que o que está a ser feito. Mas a avaliação neste processo é absolutamente crucial. Sem um sistema de avaliação que seja bem desenhado e que depois, mais do que isso, mais do que o desenho do sistema, podemos ter um sistema mais bem desenhado do mundo, mas se as pessoas que trabalham na administração pública não o compreenderem, não aderirem a ele minimamente, ele nunca vai funcionar. E o que é certo é que estes 15 anos que tem o atual CIADAP, porque ele, no fundo, começou a ser posto em prática em 2008, e que logo desde a sua primeira aplicação houve logo muitas vozes a dizer este sistema é demasiado complicado, jamais funcionará direito. E eu diria que 15 anos depois temos que dar razão a esses que no princípio chamaram a atenção para o facto disto não poder dar certo com aquela profusão de regras, aquela confusão, inclusive na própria legislação, tem que ser resolvida. E até hoje ninguém mexeu nisto a sério. O tal acordo assinado pelos parceiros sociais com o Governo prevê que, finalmente, e até aproveitando o horizonte de uma legislatura em maioria absoluta, que finalmente esse trabalho podia ser feito e ia começar a ser feito. Nós, neste momento, estamos em abril, já passaram alguns meses desde que o acordo foi celebrado, e o que nós queríamos era, ponto 1, saber se, em termos de revisão do CIADAP, o que é que já está a ser feito e o que é que ainda falta fazer.
Que perspectivas em termos de prazo? Nós lemos os jornais, todos nesta sala, e vamos percebendo que já se está a falar de 2025 e às vezes até já há quem diga 2026. Não era essa a expectativa que eu pessoalmente tinha quando li o acordo que foi feito. Portanto, gostava de saber se isto está a correr bem ou a correr mal, e em que é que, e a senhora Ministra vai estar aqui em breve, em que é que todos nós podemos ajudar a que corra bem, porque nenhum de nós quer que a revisão do CIADAP corra mal. Nós queremos um bom sistema de avaliação na administração pública que funcione e que seja visto por aqueles que lá trabalham como justo, razoável e que, no fundo, induza comportamentos positivos pela própria administração, coisa que, infelizmente, o atual CIADAP nunca teve. E era sobre estes dois aspectos que queríamos ouvir o que nos têm para dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora sim, dou a palavra até 5 minutos, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero cumprimentar todos os Srs. Deputados. E, relativamente ao convite que nos foi feito, pois só temos que agradecer e manifestar a esta Comissão a inteira disponibilidade por parte da FESAP. Sempre que necessitem, estaremos sempre disponíveis, como costumo dizer, 25 horas por dia para ganharmos uma hora extraordinária, com o objetivo de dar contributos, no sentido de que se possam resolver muitos dos problemas que, como sabe o Sr. Deputado Barbosa de Melo, nós temos um CIADAP que é de 2007, temos uma Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas que é de 2008, a Lei do ASEAD, 27 de fevereiro, e na altura fez-se esta alteração, acabando com 1000 e não sei quantas carreiras e procurando introduzir mecanismos novos relativamente à gestão de recursos humanos na administração pública. Lembro-me que na altura vivíamos todos aqueles problemas consequência do subprime. Havia ali um desenho já daquilo que estava a acontecer pelo mundo fora. E por isso é que nós sempre dissemos que, quer no que diz respeito às carreiras, quer no que diz respeito ao CIADAP, foram, e oxalá que assim eu esteja a dizer bem, dois importantes instrumentos de contenção salarial e de travagem das pessoas numa certa determinada carreira. É comum ouvirem-nos dizer um técnico superior chega ao fim, provavelmente ao fim de 120 anos, ao fim da carreira, um assistente operacional 80 ou 90, esta questão do CIADAP, e eu vou misturando as coisas, depois os meus colegas acrescentarão, esta questão do CIADAP é uma questão que eu costumo dizer, nós na FESAP idem, todos, que é pura e simplesmente a proibição de ser excelente na administração pública. Temos esta coisa horrível que se chamam as cotas, que impedem claramente que o mérito seja reconhecido por parte daquilo que é o desempenho dos trabalhadores e, portanto, com este quadro, dizer-lhe que depois de, diria, 10 anos, 12 anos de paragem, de perdas substanciais do nosso poder de compra, de carreiras que não sei se são carreiras quando são unicategoriais e dependem apenas da evolução ou da progressão por consequência da avaliação de desempenho, diria que durante anos, e já nos ouviram aqui dizer isso, sempre exigimos dos governos que os problemas da administração pública não resolvem de uma só vez. E, portanto, sempre exigimos uma postura que passasse pela celebração de um acordo pluricategorial, o que aconteceu, felizmente, no último ano, em outubro, nomeadamente, que nos permitiu estabelecer alguns compromissos, quer no que diz respeito à valorização das carreiras, a par daquilo que são e é as políticas de baixos salários no concreto da administração pública, mas também no país, e quisemos claramente que neste acordo houvesse este compromisso para tornar a administração pública mais previsível, para que as coisas pudessem fazer algum sentido e as pessoas soubessem de algum modo com aquilo com o que se podia contar no futuro. Daí, como sabem, houve a valorização salarial de 52 euros, que nos empurra para um total de 208 até ao final da legislatura. Também a questão da valorização das carreiras e dos técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais. E neste quadro é evidente que talvez estejamos a falar de uma alteração importante no que diz respeito aos salários, manifestamente insuficiente sempre, face àquilo que é a enorme inflação pela qual todos passamos, mas este compromisso para nós é de facto fundamental. Primeiro,
porque nos permite ter já calendarizado as carreiras, a revisão das carreiras, para o ano de 2023, 24 e 25, não é? Daquelas carreiras que não estão revistas, como é a questão da informática, oficiais de justiça, depois está cá o colega falará, o vigilante da natureza, a Polícia Municipal, carreiras do Tribunal de Contas, processos na área da educação, isto para 2023. Depois temos 2024, onde falaremos da reinserção social, as carreiras não revistas das inspeções externas do Estado, a ACT, fundos comunitários, entre outras, e os técnicos superiores de saúde, a par das carreiras de medicina legal e do administrador hospitalar, que há mais de 20 anos nem sequer são revistas. É evidente que temos sinalizado sempre a questão das carreiras não revistas, mas há também um conjunto de carreiras, que são carreiras subsistentes, em algumas áreas que são relevantes. Eu lembro, por exemplo, a questão da meteorologia, não é? Onde há e os observadores meteorológicos, que se extinguirão no tempo, daqui a 20 ou 30 anos, provavelmente quando não houver lá ninguém, mas que valia a pena olhar para isto, das carreiras, e para a questão do CIADAP, e ver de que modo é que isto se pode desenvolver. No concreto do CIADAP, dizia-lhe claramente que o que temos previsto, o que temos feito até agora, são reuniões técnicas, CIADAP 1, 2 e 3, e temos depois na parte final, no dia 19, temos o CIADAP 3, e temos na parte final, em julho, a apresentação de um projeto de diploma aos sindicatos para negociar, de modo que em setembro, outubro, possa estar aprovado, para que se possa fazer formação, e dizem-nos que haverá uma plataforma no ano de 2024, já vou acabar, já estou a ver, no ano de 2024, para que depois se operacionalize tudo isto. O CIADAP revogado, ou renovado, ou alterado, entraria em vigor no dia 1 de janeiro de 2025 e os efeitos produziam-se em 2026, a par de uma outra preocupação, que é, depois de termos este CIADAP alterado, proceder à alteração dos CIADAPs adaptados a um conjunto vasto de carreiras da administração pública e que exigirão provavelmente muito mais tempo. Nesta primeira parte de dizer isto, temos vindo a fazer este trabalho de negociação, onde devo dar nota que tem vindo a melhorar o espaço que temos vindo a ter para melhor poder negociar, e há Secretarias de Estado e há Ministérios e áreas governativas, onde se notou mais alguma abertura para que este trabalho possa ser feito. Oxalá assim continue, e se assim continuar, queremos carreiras novas e CIADAP novo, de modo a que as pessoas não tenham que estar 120 anos à espera para poder chegar ao topo. Eu gostaria de lá chegar ao fim de 120 anos, tenho pelo menos essa expectativa, mas logo se verá. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Secretário-Geral. Entramos na ronda dos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Eduardo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já, um cumprimento especial aos convidados que aqui estão hoje presentes para debater um assunto que para nós é de extrema importância. No nome do Sr. Presidente José Braião, cumprimento aos restantes membros da Federação de Sindicatos de Administração Pública e de entidades com fins públicos e cumprimentar também os meus colegas deputados aqui presentes. Em 2016, o Governo do Partido Socialista iniciou um processo de reposição de direitos dos trabalhadores do setor público do Estado, representados pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, pela Federação de Sindicatos de Administração Pública e de entidades com fins públicas, que hoje recebemos nesta Comissão, no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre negociações para a revisão de carreiras e sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho da administração pública. A reposição de direitos abrangeu, entre outras medidas, a reposição de salários, o descongelamento de carreiras, a reabertura de admissões na administração pública, o restabelecimento do princípio de atualização anual dos salários e a revisão da tabela remuneratória única. O Governo do Partido Socialista, que iniciou funções em 2022, assumiu um desígnio de prosseguir o caminho da valorização, capacitação e rejuvenescimento da administração pública, estabelecendo as seguintes prioridades para esta legislatura: rever a tabela remuneratória única, manter a regularidade das atualizações salariais anuais e valorizar os salários e as carreiras, conferindo previsibilidade. Com estas medidas, estamos a repor direitos e a valorizar os trabalhadores da função pública. A propósito, gostaria de fazer três questões.
Qual foi o Governo responsável pelo congelamento dos salários e das carreiras da administração pública? De que forma é que as medidas do Governo PSD-CDS entre 2011 e 2015 afetaram a atualização salarial dos trabalhadores da administração pública? Segundo a proposta, de acordo do Governo, anunciada pela Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, uma progressão salarial que neste momento demora 10 anos poderá vir a ser feita em 6 anos. Consideram que é o acordo positivo? Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Ao Grupo Parlamentar do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Pimentel. Muito obrigado, Sra. Presidente, caros colegas, os nossos convidados, José Abrão, Ricardo Freitas e Carlos Almeida. As perguntas vão ser muito rápidas e diretas. Em primeiro lugar, temos que falar sobre a revisão das carreiras. E este acordo plurianual que foi positivo, este acordo plurianual contém duas coisas. Uma que é a atualização salarial e outra que é a valorização das carreiras. Relativamente à questão das carreiras, temos tido conhecimento de que há carreiras de regime geral que até este momento ainda não tiveram a parte da componente de valorização da carreira. Se vocês têm conhecimento desse assunto e porque é que isso não tem acontecido. Segunda nota também é relativamente aos trabalhadores dos hospitais EPE, tem havido também por parte de algumas entidades aqui demasiada demora na aplicação das valorizações remuneratórias também. Porquê? Segundo lugar, a questão sobre o sistema de avaliação e desempenho. O sistema de avaliação e desempenho é um sistema complexo, também é complexo um pouco também por culpa dos próprios sindicatos, enquanto da negociação complexizaram esse processo, mas no sentido de reforçar aquilo que eram as garantias de defesa dos próprios funcionários públicos contra o arbítrio e, eventualmente, poderem também reclamar das avaliações, mas há aqui uma componente que é esta. O Governo prometeu a aceleração das progressões nas carreiras e isto tem a ver com o CIADAP. Neste caso concreto, o sistema de avaliação e desempenho está com ciclos bianuais. E há uma promessa já de há uns tempos, esta parte, ainda começou com o Alexandre Leitão, de passar, numa célere reunião, para ciclos de avaliação anuais. Essa passagem para ciclos de avaliações anuais só pode significar um aceleramento da progressão, mas pergunto também esta questão. Neste momento, o atual sistema, há dois tipos de progressão, as progressões obrigatórias e as progressões gestionárias. Tendeu-se para as progressões obrigatórias nos últimos anos os 10 pontos, o que significa que um funcionário técnico superior levará cerca de 140 anos a atingir o topo da carreira. Ou, tirando as duas posições complementares, ao menos já não existem, mas levar esse tempo. Concretamente, aqui a questão é, nas progressões gestionárias que estão descongeladas, neste momento, as progressões gestionárias significa que com 3 adequados consecutivos, isto é, 6 anos, ou com 2 relevantes consecutivos, 4 anos, ou com um excelente, que é muito difícil obter, poderem os trabalhadores progredir normalmente na carreira. Quando estiver lá, a Sra. Presidente chama a atenção, depois eu resolvo... Falta 1 minuto, 20 segundos. Portanto, relativamente à aceleração das progressões, o que eu pergunto é esta. A FESAP disse que não aceita, há pouco tempo, o Sr. Secretário-Geral, que não aceita a proposta de calendário para a revisão do CIADAP, por ser por ser muito longa. Mantém essa posição. Segundo lugar, no sistema de avaliação e desempenho, como acabou o ciclo avaliativo 2021-2022, quando é que a FESAP e quais as expectativas que tem relativamente às negociações com o Governo para que a avaliação anual passe para anual e a partir de quando, qual é o timing para que comece a ser uma avaliação anual, garantindo na prática tal aceleração que nós todos desejamos para os funcionários públicos no acesso à sua carreira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da FESAP. Há várias coisas que temos a certeza no início desta audição. A primeira é que a audição não foi combinada, porque se tivesse sido combinada e existissem aquelas reuniões prévias de preparação, não tinham acontecido as perguntas que acabaram de acontecer aqui, que era quase a perguntar como é que está o tempo lá fora hoje, porque passado 7 anos do governo socialista, vimos para aqui perguntar quem é que congelou a carreira, o PSD, o Passos Coelho, o CDS, que já não está entre nós, que já desapareceu, e vimos para aqui com estas perguntas completamente descontextualizadas. Depois, a segunda questão tem a ver com uma questão clara, vou alertar a Federação
para uma situação que acaba de dizer que a progressão da carreira que poderá demorar 120 anos. O PSD diz 140 e eu há pouco tempo fui desmentido pela máquina do sistema, de comunicação do sistema, que dizia ao polígrafo que era mentira ou chega a dizer que podiam-se fazer 120 ou 140 anos de carreira para chegar ao topo da carreira. Por isso, veja lá, eventualmente, vai parar ao polígrafo também a dizer mentira ou pimenta na língua. Bom, a pimenta na língua, vamos lá falar do que interessa. Primeira pergunta. Há pouco tempo, em declarações da Federação dos Sindicatos da Administração Pública, a FESAP, existem declarações, e eu vou-lhe perguntar diretamente, são ou não são, relativo ao CIADAP, são ou não são a favor das cotas? Nós temos o posicionamento claro, já vimos as vossas declarações, mas queríamos que ficasse aqui registado para ficar gravado, porque às vezes nesta casa é preciso ficar gravado para que toda a gente se recorde do que estamos a falar. Depois, considera que o CIADAP, nos seus 3 níveis, deve ser revisto nos 3 níveis ou basta ser revisto no nível 3. Ou seja, devemos fazer uma revisão também à forma do CIADAP 2, de avaliação das chefias, e do CIADAP 1, nomeadamente em relação à análise dos serviços. Sim ou não em relação a isto? Depois, em relação às cotas, para ficar gravado e para memória futura, a questão dos 25% que podem ter nota de excelência, se acha que isto tem algum cabimento, se isto continua a ter algum cabimento e se isto cria ou não cria uma entropia na forma de avaliação do sistema da administração pública. Depois, o descongelamento das carreiras. Nós temos as notícias, eu perguntei há pouco na outra audição, que diz que o Governo propõe acelerar a progressão da função pública para corrigir efeitos de congelamento da carreira. A nossa dúvida aqui é se considera que é justo que o descongelamento seja as pessoas retomarem do ponto onde foi congelado, ou se, entretanto, o que devia ter sido feito era o descongelamento da carreira, deveria colocar os trabalhadores no nível onde deveriam estar quando lhes fizeram o congelamento. Porque, caso contrário, as pessoas perderam muitos anos com toda esta brincadeira e que, eventualmente, assim, até pode ser mais do que 120 anos. E já chegamos aos 140 que o PSD acabou de falar. Depois, a questão do aumento de 1% para a função pública que será pago em maio com retroativos, que são as notícias que a máquina de comunicação do Governo vai colocando cá fora. Considera que é justo este 1% e que isto é suficiente perante aquilo que são as margens que se percebe que hoje em dia, primeiro daquilo que foi a arrecadação de receita por parte do Governo, porque o Governo ganhou muito nos últimos anos e tem arrecadado muita verba nos últimos anos. Se acha que é justo esta compensação que está a ser dada, ou é apenas uma forma de tentar tirar os trabalhadores da rua e deixá-los estar quietos durante mais uns meses? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os dirigentes da FESAP aqui presentes. Gostaria de começar por, tendo em conta os temas que estão hoje em discussão nesta audição, começar pelo CIADAP. Tem sido um sistema de avaliação extremamente injusto para os trabalhadores da administração pública e, na prática, o único objetivo que tem é impedir a progressão dos trabalhadores na carreira. Temos visto isto ao longo destes anos, em que hoje um trabalhador que entra na administração pública não tem sequer perspectiva de chegar ao topo da carreira. Há um conjunto de instrumentos que são utilizados, as cotas, o sistema de cotas, que impede, de facto, uma justa avaliação, a obrigatoriedade de 10 pontos para poder haver uma alteração de posicionamento remuneratório, e aquilo que nos parece é que, ou aquilo que nós entendemos relativamente a esta matéria, é de facto que, sendo injusto, o CIADAP deve ser revogado e deve ser adotado um sistema que seja de facto justo para os trabalhadores. Mesmo a questão da opção gestionária, que há pouco era referida, eu recordo que o Decreto-Lei de Execução Orçamental também introduz uma nova cota, se quisermos utilizar esta mesma expressão, em que limita essa opção gestionária a 5% dos trabalhadores. Portanto, este sistema associado que está à progressão e às carreiras, a verdade é que tem impedido efetivamente a progressão por parte dos trabalhadores e a solução que nos parece mais justa para os trabalhadores é de facto a sua revogação e que se pense efetivamente numa forma que seja justa e que permita efetivamente a progressão dos trabalhadores na carreira. Sobre carreiras, há aqui algumas questões que gostaríamos de colocar.
colocar. As questões das progressões já abordámos, mas também, quando falamos das carreiras, falamos todas as carreiras da administração pública. Houve carreiras que não foram revistas e que precisam de ser revistas, houve carreiras que foram extintas e que devem ser repostas, e há, de facto, necessidade, inclusivamente, de novas carreiras. Mas mesmo das carreiras existentes, é necessário a sua valorização em toda a sua dimensão. Estamos a falar do conjunto das carreiras da administração pública, aspectos que não têm estado presentes nas opções por parte do Governo. Associado a isto, também as questões dos salários, porque a verdade é que o Governo, aquilo que impõe, é a continuação de perda de poder de compra por parte dos trabalhadores da administração pública. Os trabalhadores da administração pública perderam poder de compra nestes últimos anos, e quando falo destes últimos anos, estou a ir até lá, 2009, e de facto foi muito significativo, que não foi reposto, que não houve essa recuperação. E aquilo que foi decidido mais recentemente, na prática, continua a impor essa perda de poder de compra. Aliás, mesmo este anúncio mais recente por parte do Governo, de mais 1% em termos de atualização salarial, não permite sequer essa recuperação de poder de compra. E esta parece-nos a questão central relativamente a essa matéria, que é recuperar o poder de compra, valorizar o poder de compra por parte dos trabalhadores e não fazer essa valorização. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar aqui os representantes que nos vieram aqui apresentar, responder a este requerimento que foi feito. Há três, na verdade, matérias que nos parecem essenciais neste debate. A primeira, e reforço aquilo que já muitos disseram e que tem sido a posição do Bloco de Esquerda ao longo dos últimos anos, é que, de facto, o CIADAP veio instituir um sistema de cotas que é altamente injusto. Além disso, é também pouco transparente e, na verdade, acabou e acaba por funcionar ainda como um mecanismo de contenção salarial, por um lado, e tem vindo, na verdade, a impedir o reconhecimento e até a própria progressão na carreira de muitos trabalhadores. E isso tem tido impactos muito grandes na administração pública, nomeadamente no que toca aos rendimentos, mas também à própria valorização das carreiras e a forma como essa progressão e a própria revisão que é necessária em muitas das carreiras não responde às necessidades que estão em cima da mesa. A segunda questão, e que já agora gostava de aqui colocar para reflexão, que nos parece importante, ou seja, nós, na verdade, agora em agosto de 2022, tivemos o reconhecimento por parte da ex-ministra que tinha esta pasta, a ex-ministra Alexandra Leitão, dizendo que na altura poderia e deveria ter aumentado mais o salário da função pública, mas que também o CIADAP o considerava um mecanismo injusto e, portanto, isso é relevante do ponto de vista da avaliação política que cada partido e cada grupo parlamentar fará das suas opções. Aquilo que nós temos vindo a propor e que, com certeza, iremos continuar a propor até que ele seja aprovado, é que, de facto, o CIADAP deve ser revogado, deve ser substituído efetivamente por um sistema de avaliação que imprima justiça a estes trabalhadores e também transparência a todo este processo. No contexto atual que nós vivemos, a questão essencial prende-se com o facto de estarmos a viver e a passar um momento de uma inflação absolutamente inédita, a perda de poder de compra por parte dos trabalhadores também, provavelmente sem paralelo nos últimos anos, e, portanto, torna-se extremamente preocupante, e há aqui um acréscimo de preocupação, pelo facto de não haver, do nosso ponto de vista, ainda respostas à altura, concretas e que sejam mais robustas para responder àquilo que tem sido a perda que os trabalhadores da administração pública têm tido. Foi agora anunciada esta questão do aumento que foi anunciado de 1%. Ele, na verdade, continua a deixar para trás e a não responder àquilo que foi, nos últimos ano e meio, a perda de rendimento dos trabalhadores e, portanto, a questão essencial que gostávamos aqui de deixar é, mesmo com o contexto negocial
que existiu e que, enfim, é sempre existente ao longo do tempo, mas as questões essenciais para nós são se consideram de facto que o CIADAP, sendo um mecanismo injusto, deveria ou não ser revogado, e do ponto de vista da resposta, do ponto de vista dos rendimentos para fazer face àquilo que é a inflação e a perda do poder de compra dos trabalhadores da administração pública, o que é que considerariam como sendo uma proposta efetivamente mais justa para estes trabalhadores? Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminamos assim a ronda pelos grupos parlamentares, portanto, terá até, houve 5 intervenções, até 15 minutos. Nós 15 minutos. Sim, sim. Eu procuraria rapidamente ver se respondia às questões, depois os meus colegas tinham mais uma nota. Como entenderem. Parcial. Muito bem, muito obrigada. Bom. Pela parte da Sra. Deputada do Bloco e dizer-lhe o seguinte. Bem, de facto, não é um aumento de 1%, é um aumento, como disse a Sra. Deputada Paula, do PC, de mais 1%, porque resulta de um acordo celebrado pela FESAP, onde, como é do vosso conhecimento, há aumentos que variaram na BRAP, na base da carreira, de mais de 8%, até aos assistentes técnicos e técnicos superiores, onde temos aumentos que variam entre 10% e 14,5%. E, portanto, temos de ter presente o contexto em que se celebrou este acordo e porque é que o celebramos e porque é que nós queríamos um acordo plurianual que nos garantisse mais estabilidade e melhor progressão salarial. No que diz respeito ao CIADAP, eu devo dizer-lhe que, e folgo muito em saber, que alguns senhores deputados têm adotado bem aquilo que são as propostas da FESAP e aquilo que publicamente temos dito, desde a Sra. Deputada do Bloco até ao Chega, onde, na verdade, até diz, e por isso é que eu gostava que o Sr. Deputado do Chega cá tivesse, porque tem ouvido bem, de facto, quando nós dizemos claramente que é preciso alterar o CIADAP e que é preciso ter em consideração que não pode servir para que isto possa ser um instrumento de travagem, de progressão nas carreiras. E é por isso que, sinceramente, eu gostava de dizer que, quando nós fizemos o acordo, foi com o objetivo de garantir a quase 200 mil trabalhadores aumentos de 104 euros. Com mais 1%, isto dá um salto significativo. Mas dá um salto tão significativo quanto o Governo resolveu aceitar a nossa proposta de subsídio de refeição de 6 euros, o que significa 132 euros líquidos num mês de 22 dias, sem qualquer tipo de impostos. E isto é relevante, por mais dificuldades que tenhamos no país, por mais que a gente diga, e nós dizemos na FESAP, que é insuficiente, não é desvalorizável. Queríamos mais? É claro que sim. Agora também não nos podemos colocar no papel daqueles que querem 100 euros de aumento e, pelos vistos, ficariam contentes porque há situações em que, em muitos casos, já foram claramente ultrapassados. E, portanto, dizer esta enorme inflação preocupa-nos, como é óbvio, os problemas são muitos e é evidente que as questões que aqui nos colocam, o Sr. Deputado do Chega falava em 25% de excelentes. Quem me dera que nós pudéssemos ter 25% de excelentes. Não é? Porque temos 25% de relevantes e só 5% foram de excelentes. Quem me dera que se pudesse ter mantido a valorização de 10% quando os serviços eram avaliados como excelentes. Se calhar hoje haveria poucos que seriam tão excelentes como já foram no passado. Mas, mesmo assim, haveria a possibilidade de alguma valorização em 10% dos excelentes que nós tínhamos. Quanto ao CIADAP, dizer, nós queremos a alteração do CIADAP de forma tão significativa que seja garantido no CIADAP 2, que é o dos dirigentes, haver a possibilidade dos trabalhadores avaliarem os seus dirigentes. Por que não? Por que não? Eu acho que é uma questão tão essencial que só assim é que podemos perceber como é que funcionam as equipas e, em vez de chefes de fila, podemos ter alguém que, integrado naquela equipa, é igualmente avaliado pelos seus pares, somos todos trabalhadores, grosso modo falando. E gostaríamos também, como é óbvio, que houvesse condições para que o CIADAP, conforme nos foi prometido no anterior Governo, e nomeadamente, como já disseram aqui, a deputada Alexandra Leitão, que queria progressões mais rápidas, de que queria simplificar, de que queria anualizar, e de facto
Sr. Deputado Francisco Pimentel, nós temos a garantia que o CIADAP será anualizado, simplesmente só lá para 2025, que é a altura em que se aplicará. Daí que nós mantenhamos a nossa posição de dizer que era preciso acelerar mais este processo. Daí também, Sr. Deputado, dizer-lhe claramente que não podemos confundir as alterações do CIADAP com uma coisa que há agora nova, que é o acelerador de progressões, que vão dos professores aos trabalhadores da administração pública que foram penalizados no período de congelamento. Uma coisa é esta aceleração que estamos a negociar. Durante o mês de maio haveremos de ter o projeto de diploma, não conhecemos ainda bem o desenho, mas temos pelo menos a ideia de que quem tiver 6 pontos resultantes da avaliação em 1 de janeiro de 2024, mantendo-se a medida, na justa medida em que as pessoas vão completando os 6 pontos, mudarão uma posição remuneratória. E isto é uma coisa. Outra coisa é o CIADAP, e que queremos ver com toda a clareza alterado, de tal modo que ele funcione como um incentivo à motivação dos trabalhadores, e isto faz-se não é só pela simples avaliação. Reconhecerão hoje que este é quase um projeto falhado, porquanto sabem os seus deputados que há organismos da administração pública, central, regional e local, mas mais talvez na local, que pagam a empresas para tratar do processo de avaliação dos seus trabalhadores. E isto ganhou uma dimensão de tal ordem que nós não podemos sequer aceitar esta ideia. Daí que para nós seja muito importante a alteração ao CIADAP, mas que faça sentido e funcione como um incentivo à mudança de posição remuneratória dos trabalhadores, à valorização das suas carreiras, que tem que ser sempre acompanhado com formação profissional, que é a questão essencial que depois pode conduzir ou a cumprir metas, ou a cumprir objetivos, ou a cumprir as competências. E é isso que neste momento está em causa. O Sr. Deputado Francisco Pimentel falava também nas opções gestionárias e nas progressões obrigatórias. Sr. Deputado, aquilo que nós constatamos no Orçamento de Estado para o ano de 2023 é a existência de cotas para as cotas, que não estamos de acordo com elas, como é óbvio. Porque se os organismos dispuserem de meios financeiros para poder aplicar opções gestionárias, fazendo progredir mais rapidamente os seus trabalhadores, não percebemos, sinceramente, porque é que não é possível avançar um pouco mais. Aliás, vamos lembrar um processo recente que temos agora na negociação no setor empresarial, onde até se está a fazer um pouco acima no que diz respeito àquilo que foi o aumento do salário mínimo, que a certa determinada altura são organismos altamente produtivos, geradores de receita, mas depois têm o travão que não permite que essas receitas possam ser utilizadas na negociação coletiva e valorizar os salários dos trabalhadores. Portanto, em suma, dizer aos seus deputados que, da nossa parte, esta aceleração pode ser positiva, aliás, se assenta até eventualmente no modelo que poderá ser a ser utilizado para os professores, tem que ser utilizado para as outras carreiras. O CIADAP é outra coisa, e cá estaremos provavelmente quando houver um projeto de lei que vise a alteração do 66B, para dizermos objetivamente, em torno de cada medida, o que é que efetivamente está em causa. E, portanto, sinceramente, da nossa parte, vivemos preocupados com estas duas áreas, melhor, duas não, três, que são as carreiras, a avaliação, vínculos, carreiras e remunerações, que eu acho que isto é fundamental, porque se efetivamente não houver este salto, no sentido que assim se possa avançar, isto vai ser um problema. Depois também temos alguns serviços, no que diz respeito à valorização dos 30 anos para os assistentes operacionais. Há dificuldades, porque a lei normalmente acaba por ser cega, e neste caso foi, em que, por exemplo, todos aqueles trabalhadores que foram ao PREV-PAP contam-lhe o tempo todo para efeitos dos 30 anos dos assistentes operacionais. Para aqueles trabalhadores que sempre foram, no fundo, assistentes operacionais, só porque mudaram de carreira em 2007 ou em 2008, a certa altura só lhe conta a partir do momento em que mudou. Isto não faz sentido, isto terá que ser ajustado, porque é uma injustiça tão grande que tem que ser corrigida. E por isso é que eu digo muitas vezes, se estas medidas fossem um pouco mais pensadas, seguramente teríamos menos problemas do que aqueles que temos hoje. Isto entronca numa outra questão, porque me fico para os colegas também poderem dizer, numa outra que é para nós essencial,
vínculos, carreiras, remunerações, hospitais APE, perguntava o Sr. Deputado. Hoje de manhã estive numa greve à porta de um grande hospital que foi PPP, que era o Amadora Sintra, e que a certa determinada altura os trabalhadores beneficiaram do aumento de 52 euros, mas já não beneficiaram da valorização das carreiras. E porquê? Porque depois esta administração embrulha-se, passa a expressão, embrulha-se em pequenas leituras, em interpretações legais, para evitar não sei o quê, e são os trabalhadores que pagam essas faturas sem necessidade absolutamente nenhuma, criando uma justiça tão grande, numa boa parte dos hospitais, o Sr. Deputado, aplicaram, na região autónoma dos Açores e da Madeira, idem, está o problema resolvido, e, portanto, e nessa altura aqui ainda damos a ver como é que estes problemas se vão resolver. Ora, esta administração, se não evoluir no campo da gestão e de uma melhor gestão de recursos humanos, acompanhado de um planeamento equilibrado, não vamos ao lado nenhum, e eu por aqui ficava para não estar a esticar mais, porque os assuntos são tão ricos e são tão sensíveis para nós que a gente está aqui até amanhã para vos contar exatamente aquilo que são as nossas preocupações e dar-vos exemplos, que também conhecerão seguramente, para todos percebermos que caminho é que isto pode tomar, e os seus deputados poderão dar aqui um contributo no sentido que se possa avançar. É melhor deixarmos para trás a ideia de que estivemos congelados e em 2016 descongelou-se. Sr. Deputado, acho que é importante lembrar, mas para nós não é preciso, porque a gente sabe desde quando estamos congelados, desde quando estamos descongelados, o importante para nós é avançar em frente, para não andarmos sempre a falar do mesmo e não saímos do sítio. Sinceramente, eu acho que é importante que se tenha reposto as 35 horas, que se tenha feito isso tudo, mas já lá vai tanto tempo, já me esqueci. Não, mas eu sei, sim, mas noutro espaço. Eu sei. Percebeu? Ok, temos então os colegas, o Ricardo, depois o Carlos Almeida. Toda a palavra, Sr. Ricardo Freitas. Obrigado, Sra. Presidente, a todos os senhores deputados, os meus cumprimentos. Da forma telegráfica, vamos lá ver, em termos de princípio, nós defendemos que as carreiras, sejam elas quais forem, têm que ter uma perspectiva em que uma pessoa entra e, passado os 40 anos, vá lá, chega ao fim. Isto é a lógica de um processo de carreira. Não acontece hoje, deveria de acontecer. A avaliação não tem de estar forçosamente ligada à situação de carreira. A avaliação será sempre uma realização da apreciação que pode ou não estar ligado, efetivamente, à sua progressão de carreira. E é evidente que até hoje tem estado e limita e cria as condições que aqui se colocam. Estamos a discutir neste momento o CIADAP, sim, 1, 2 e 3, que eventualmente será de uma forma informatizada, com uma plataforma. Bem, vemos quando se construir finalmente esse processo, que terá uma base anual e que começará em 2025, pela posição do Governo, e foi isso que foi afirmado. Talvez 2023, 2024, deveria de haver uma transição com outra regra, mas isso é outra história, deixa o Parlamento, como é evidente, nestes processos. De qualquer maneira, nós temos depois que criar condições, se estiver ligado à avaliação, de forma a que realmente a progressão nos vários índices, a mantê-los, sejam diferentes. Como é que se faz? Ou reduzindo os pontos imperativos que permitem as pessoas progredir, ou reduzindo o tempo. Então, há muita forma, de uma maneira ou de outra. O que é que a FESAP irá fazer? Irá tentar criar as melhores condições para, dentro destes princípios gerais, seja melhor aquilo que a gente consiga do que aquilo que temos. Porque aquilo que temos não é, obviamente, satisfatório. E é isso que certamente vamos tentar fazer e certamente com isso esperemos que possamos contar com o Parlamento nas correções que eventualmente as propostas possam não ter. Mas este é um princípio que eu diria que é comum, certamente à maior parte das ambições sindicais de todos. Isto é importante perceber até onde
até onde é possível ir de forma que haja a dignificação do próprio trabalho, a capacitação das pessoas, como já foi dito, da própria formação, mas também a expectativa de que as pessoas tenham, ao longo de todo o seu período profissional, um final expectável de carreira. Uma pessoa que é bom, também conhecemos a curva de Gauss, uma pessoa que é boa, e, portanto, não pode ficar penalizada porque não é excelente, ou não vamos criar uma situação só para excelentes. Se vamos ou não conseguir, em bom termo, jogar aí, lá veremos. É evidente que gostaríamos que aqui cotas não havia essa necessidade, portanto, a própria curva demonstra isso, mas, de qualquer maneira, se conseguirmos aumentar as cotas em termos da sua aplicação mais favorável, é melhor do que nada, mas o nosso objetivo, sempre foi dito, é não exceder nesse sentido. Também fazer uma última referência, que quando fizemos este acordo plurianual nas carreiras que estavam fundamentalmente mais desprotegidas em termos de carreiras de regime geral e fundamentalmente atingindo aqueles grupos que estavam em piores condições em termos financeiros. E, portanto, só dizendo, e eu acabo, que a perspectiva é que ao longo da legislatura possamos corrigir esta perda de recuperação de poder de compra, porque ela existe indiscutivelmente em relação a muitos grupos e, portanto, tentamos corrigi-la, não num ano, mas em vários anos. Muito obrigada Obrigado. pela sua intervenção e vamos aqui 1 minuto e meio para poder também fazer Muito boa tarde, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Deixem-me dizer-lhe de forma muito sucinta e pragmática o seguinte: todos os governos são legítimos, todos os governos têm o seu papel na história. Quando aqui foi suscitada a questão dos congelamentos, de facto, os congelamentos começam num governo que a história não pode apagar, no 17º Governo Constitucional. É um Governo Constitucional, teve toda a legitimidade, fez os cortes, iniciou-se nesse período. 2005-2009. Dizer também, porque o Sr. Deputado colocou aqui a questão das carreiras especiais, se foram ou não revistas, dizer-lhe o seguinte: o acordo e uma federação como esta procura, de facto, encontrar as melhores condições, e é por isso que firma o acordo, porque é um imperativo legal que na negociação haja boa-fé de todas as partes e, portanto, há aqui, por parte desta federação, uma vontade de alcançar o melhor para os trabalhadores. E, portanto, foi firmado o acordo com base nisto, na boa-fé. Se depois o acordo vai sendo cumprido ou não, cá estaremos também para o avaliar, porque o acordo não é uma carta fechada que se dá ao Governo e, portanto, o Governo faz o que quer. Não, vamos fiscalizando aquilo que vai ocorrendo. E dizer que, neste momento, relativamente à revisão das carreiras, e uma das carreiras que está para ser revista este ano é a carreira dos oficiais de justiça, e vocês todos, os deputados aqui presentes, acompanham este drama. Esta carreira ainda não se iniciou a revisão desta carreira e outras revisões também ainda não se iniciaram. Nós estamos praticamente, decorreu já o primeiro trimestre do ano. Não tarda muito, estaremos por altura das férias, portanto, das férias grandes, onde o próprio Parlamento encerra a sua atividade. E, portanto, nós acreditamos que vai ser possível, mas queria só reiterar que, de facto, quando se firma um acordo é porque nós, e foi essa a nossa vontade, nós procuramos o melhor para os trabalhadores, aqueles que representamos, mas continuamos a estar numa atitude de fiscalizar se há ou não há cumprimento. E se não houver o cumprimento, obviamente também cá estaremos para dar, perdoa-me a expressão, um murro na mesa, se for necessário. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, muito obrigada aos três, na pessoa do Sr. Deputado-Geral. Portanto, agradecer mais uma vez o facto de terem estado connosco, desejar continuação de bom trabalho para todos. E para nós, senhores deputados, vamos para a terceira e última audição, que julgo que já devem estar lá fora. Eu vou só acompanhar e trazer, está bem?